Então vamos para a próxima questão. A telinha aí. As afirmações abaixo referem-se à propagação das ondas sonoras. Então vamos acompanhar as afirmações. Do som mais agudo ao som grave, as ondas têm um aumento progressivo da frequência. Do som mais agudo para o som mais grave, a onda tem um aumento progressivo de frequência. Vestibulando, falso. Do som agudo para o mais grave, você está diminuindo a frequência, tá certo? O grave tem uma frequência baixa, comparada com o agudo, que tem uma frequência alta. Ok? Então, do som mais agudo ao som mais grave, eu estou baixando a frequência. E aqui no enunciado está dizendo que está havendo um aumento. Então, isso aqui está errado. Para cá, vestibulando. O som mais grave, comparando a mulher e o homem, o som grave seria o som do homem. E o som da mulher seria aquele som mais fino, seria um som mais agudo, tá? Então a mulher ela tem uma frequência maior do que o homem. Então o som agudo é uma frequência maior. Então quando você passa do agudo para o grave, você está baixando a frequência. E aí na questão estava dizendo que do agudo para o grave estava aumentando a frequência. Não, é o contrário. Segunda opção, vamos ler a segunda opção. Aumentando a amplitude de uma onda sonora, aumenta a sua intensidade. Vestibulando, correto. Para cá. A intensidade do som tem a ver com a amplitude, tá certo? O som forte é porque ele está intenso, ele tem uma amplitude maior. Você lembra lá a onda, né? Vem a onda, quanto mais forte, maior é a amplitude. Então lembre-se que a intensidade tem a ver com a amplitude. O volume, ele está associado à intensidade. O volume, ele pode ser forte ou fraco. Não vá colocar amanhã no vestibular que o volume pode ser alto ou baixo. Alto ou baixo está relacionado à frequência. Volume, ele pode ser forte ou fraco. Quando você vai no aparelho ou na televisão para escutar melhor nossas aulas e aumenta, vou aumentar para escutar aqui o aluno do professor Luiz Carlos. Quando você aumenta esse volume, quando você vai lá e faz aquela parte de aumentar o volume, o que você está fazendo fisicamente falando, você está tornando o volume mais forte, você está aumentando a amplitude da onda. Se a onda tem uma amplitudezinha, quando você vai lá e mexe no volume, o tamanho dessa amplitude está passando a ser maior. Então, quando você mexe no volume, você está aumentando o volume no sentido de ser forte ou fraco. Mas então você não vai dizer que o volume mais alto é quando eu aumento, quando eu mexo no volume. Não, o volume mais alto está relacionado com frequência. Nós vamos já falar direitinho. É quando você coloca mais agudo ou mais grave, tá certo? Então quando você mexe lá no ponteirozinho do volume, você está mexendo na intensidade do som. Coloca o som mais forte, aí você mexe no volume. Coloca o som mais fraco, aí você mexe no volume, tá certo? Não vá dizer que o volume torna o som mais alto ou mais baixo, que isso está errado no vestibular. O que torna o som mais alto ou mais baixo é você mexer no equalizador, ou é você mexer no agudo e no grave. Quanto mais grave você coloca, a onda fica baixa, tá certo? Quanto mais agudo você coloca, então você vai ter aí uma frequência maior, tá? Vai ter o que a gente diz um som alto, mas que não tem nada a ver com volume. Então volume, intensidade e amplitude, ok? Volume forte, intensidade forte, amplitude da onda forte. Volume fraco, intensidade da onda fraca, amplitude da onda fraca, ok? Beleza? Agora, se o som estiver alto, é porque a frequência está muito aguda, tá? Você colocou muito agudo. Se o som está baixo, é porque você colocou muito grave, ok? Então, vamos resumir. Um homem, comparando com a mulher, ele é mais grave em geral. Então, se um homem está gritando, o som está forte, porque o volume, a potência está forte, e o som está baixo, porque ele está grave. A mulher gritando, o volume está forte, porque ela está gritando, tá certo? Mas está o quê? Alto, porque a mulher, comparada ao homem, ela tem mais agudo. Então, o homem gritando, o volume está forte, tá certo? Mas eu vou dizer que esse som está o quê? Baixo, porque a frequência é mais grave. A mulher gritando, o som está forte, mas eu vou dizer que esse som está o quê? Agudo, ele está alto.
Tá? Então vamos voltar para a segunda opção. Aumentando a amplitude de uma onda sonora, aumenta a sua intensidade, certo. Amplitude aqui, ó, de uma onda sonora, intensidade eu estou mexendo com volume, ok? Que pode ser forte ou fraco. No ar, as ondas sonoras de menor comprimento de onda têm menor frequência. Comprimento e frequência são inversamente proporcional, tá certo? Então, aqui está errada. Quando a onda sonora se propaga a partir de uma fonte de vibração, a sua frequência fundamental diminui com o tempo. Errada, vestibulando. Quando a onda sonora se propaga a partir de uma fonte de vibração, a sua frequência diminui com o tempo. Vai para cá, para cá, para cá. Vestibulando. Não esqueçam que quando você lança um violão tocando, ali tem a frequência que está colocando naquelas cordas. A frequência da onda ela não muda. Ela vai sair da corda do violão, ela vai para o ar, ela pode entrar na água de uma piscina, muda a velocidade de propagação, muda o comprimento, mas a frequência não muda. A frequência é a mesma, tá certo? Quando uma fonte gera uma onda de certa frequência, essa frequência continua a mesma, ela não vai mudar. Ela continua fiel à fonte que originou. Então a frequência não vai mudar. Quando a onda sonora vem do ar e passa para a água, a frequência dela continua a mesma, muda a velocidade. Quando a luz vem do ar e passa para a água, a frequência da luz continua o mesmo, tá certo? Na refração, a frequência se mantém porque quem gerou a onda é exatamente a fonte, ok? Então, até porque se a luz mudasse, quando entrasse na água, mudasse sua frequência, mudaria a cor, porque a frequência está associada à cor. Então, lembre-se, quem gerou a onda com uma certa frequência F, que depende lá do movimento dela, que a frequência é o número de movimentos em tantos segundos, tá certo? Então aquela frequência foi gerar a onda, vai mudando de meio do ar para o ar, para a água, para qualquer outro meio que ela vai passando, mas a sua frequência permanece fiel. Então voltando lá à alternativa, ó, diz, quando a onda sonora se propaga a partir de uma fonte, sua frequência diminui com o tempo. Não, a fonte é quem determina essa frequência e ela permanece constante. Então, correta aí só a 2. A 2 está correta.